Olá, um bom dia para você. A crise dos combustíveis continua na pauta do Congresso nesta terça-feira. Daqui a pouco, a Comissão de Assuntos Econômicos vai realizar 2 audiências públicas sobre o assunto. A repórter Mariana Abreu tem mais informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tiago. Em meio à greve dos caminhoneiros, que hoje já completa 9 dias, tem ainda muita gente se perguntando, afinal, por que o preço dos combustíveis tem subido tanto em tão pouco tempo? E essa é uma dúvida que não é só minha, sua, mas também dos telespectadores e até dos senadores. Por isso, eles resolveram marcar 2 audiências públicas para tentar entender melhor por que esses reajustes têm sido quase diários e têm afetado tanto o bolso do brasileiro. Os convidados são o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e um especialista no setor, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Eles falam na Comissão de Assuntos Econômicos logo mais às 10 da manhã, como você mencionou. Só que o legal é lembrar que essas audiências são interativas, ou seja, você aí de casa também pode participar e mandar sua pergunta, tanto pela internet, pelo www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 61 2211. Tiago? Mariana, a Câmara dos Deputados também realiza logo mais, às 9 da manhã, daqui a pouquinho, uma comissão geral também para discutir o tema dos combustíveis. Quem participa dessa comissão, Mariana? Pois é, Tiago, como eu te disse, o ministro da Fazenda, que vai vir aqui falar no Senado, ele também é um dos convidados a participar desse evento aí na Câmara dos Deputados. Outro ministro também foi chamado, Moreira Franco, que é de Minas e Energia, e além dele, nós devemos contar com representantes da Petrobras, incluindo o presidente da empresa, Pedro Parente, que foi convidado, e representantes de distribuidoras de postos de gasolina e outros especialistas do setor. A ideia é tentar entender como é que os preços dos combustíveis chegaram a custar esse valor que a gente tem visto nas bombas. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve compor a mesa de trabalho da Comissão Geral e há ainda a previsão de que outros senadores também falem durante o evento. A ideia dos deputados e dos senadores também não é ficar só no debate. Eles pretendem apresentar soluções práticas para tentar resolver essa crise. Recentemente, a Câmara aprovou um projeto que prevê a redução de uma série de impostos que incidem sobre os combustíveis. E a medida ainda precisa passar aqui pelo Senado antes de começar a valer. Em mensagens nas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem criticado a política de preços da Petrobras. Segundo ele, os aumentos têm sido constantes, diários, afetando os brasileiros e que não é possível mais atrelar a variação do dólar ao valor dos combustíveis que a gente vê nas bombas. Para ele, o que falta? Previsibilidade para a gente acabar não pagando tanto. É isso, Tiago. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Mariana. Obrigado pelas informações. Agora a gente confere a agenda das outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na Comissão de Infraestrutura, às 9 horas, pode ser votado o projeto que institui multa a ser paga por empresas de energia elétrica em caso de interrupção no fornecimento. Também às 9 horas, na Comissão dos Direitos Humanos, a audiência pública interativa para debater o Estatuto do Cigano. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o destaque da pauta é o projeto que diminui custos e burocracia para produtores de flores ornamentais. Às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, os senadores podem estabelecer penas mais duras para a exploração irregular de recursos minerais. E na Comissão de Educação, também às 11h30, pode ser votado o projeto que torna obrigatório os professores se capacitarem em primeiros socorros. Os senadores conseguiram destrancar a pauta em sessão extraordinária deliberativa convocada pelo presidente Eunício Oliveira nesta segunda-feira. Acompanhe os detalhes na reportagem de Karine Beluso. Para ajudar a solucionar a crise, o Senado analisou 6 medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário. 5 foram aprovadas e 1 rejeitada. O objetivo é abrir caminho para votar o mais rápido possível as matérias relacionadas às propostas do governo para o fim da greve dos caminhoneiros. O Senado apresentou hoje uma pauta de votações em clima de muita harmonia para desobstruir a pauta e permitir outras votações mais importantes que, porventura, não venham a ser submetidas
garantidos essa casa nesse momento de angústia. Em seguida, os senadores aprovaram o nome do diplomata Paulo Cordeiro de Andrade para embaixador do Brasil no Líbano e um requerimento de urgência para que entre diretamente na pauta do plenário o projeto de reoneração da folha de pagamento de diversos setores empresariais beneficiados hoje e que também zera o PIS/COFINS sobre o óleo diesel. A proposta foi aprovada pelos deputados na semana passada e ainda passaria pela análise de algumas comissões aqui no Senado, mas não há data marcada para a votação. Não é uma equação simples. Nós temos que nos debruçar sobre ela e verificar como, com ganho de produtividade, inclusive, e com ajuste tributário, é possível chegar a um preço mais em conta para a sociedade brasileira. As 3 novas medidas provisórias editadas pelo Executivo no domingo, que atendem pedidos dos caminhoneiros, começam a tramitar no Congresso. Mas antes de seguirem para os plenários das 2 casas legislativas, elas vão ser analisadas por comissões mistas, ou seja, compostas por senadores e deputados, como mandam os regimentos internos. Uma delas acaba com a cobrança de pedágio pelos eixos suspensos, que é quando o caminhão não trafega cheio e, por isso, nem todas as rodas precisam encostar no asfalto. Outra MP garante aos caminhoneiros autônomos o transporte de 30% das cargas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E a última medida provisória estabelece uma tabela de preços mínimos para o frete, como previsto em um projeto que está em análise aqui no Senado. Falei, inclusive, com o presidente da República sobre o encaminhamento da substituição do PLS 121 por uma medida provisória, para ficar claro qual era o posicionamento do Senado Federal e desse presidente, que era buscar o entendimento o mais rapidamente possível, buscar normalizar essa questão da greve para que o Brasil possa voltar a ter tranquilidade e a ter funcionamento em relação ao abastecimento, em relação a escolas, em relação ao direito, inclusive, de ir e vir de todos os brasileiros através inclusive dos seus meios de transporte, sejam eles particulares ou sejam eles públicos. A crise dos combustíveis repercutiu bastante nesta segunda-feira no Senado, tanto nos discursos em plenário como nos corredores da casa. Não é justo tapar o buraco da corrupção, colocando a mão grande no bolso dos consumidores brasileiros de combustíveis. Por isso que há essa solidariedade geral da população. Então, eu sempre digo que no momento, ninguém faz greve porque gosta. Nós não podemos aceitar que a conta da incompetência do governo, da irresponsabilidade do governo, mais uma vez recaia para o contribuinte. Vamos cobrar agora o cumprimento de palavra dos grevistas. Vamos cobrar o entendimento e vamos cobrar que deixem de paralisar o país, causando um imenso prejuízo e um imenso problema que está sendo criado para toda a sociedade brasileira. Como informamos na agenda, a Comissão de Direitos Humanos realiza daqui a pouco, às 9 horas, uma audiência pública para debater o Estatuto do Cigano. O Estatuto assegura direitos a esse grupo que tem sido há muito tempo vítima de preconceito. Ninguém sabe ao certo a origem do povo cigano. Eles não têm uma história escrita. As tradições deles foram transmitidas de geração em geração pela comunicação oral. Existem estudos que apontam que eles surgiram na Índia no século VIII. Os ciganos têm língua própria, o romani. A população é estimada em 15 milhões em todo o mundo. No Brasil, em cerca de 500 mil. Os ciganos dividem-se em 3 grupos: Sinti, Calon e Rom. Entre as principais características dessa etnia estão a vida nômade e as vestimentas próprias. Os ciganos mudam de lugar constantemente, mas o preconceito sempre os acompanha. São vistos como ladrões, inclusive de crianças, e feiticeiros. A imagem negativa levou ao abandono de alguns traços fundamentais. Muitos entre os mais jovens não falam o romani e, para evitar a discriminação nas ruas, não usam nem as roupas ciganas.
se ele ficar muito a caráter de cigano, ele não tem uma aceitação muito favorável ainda, as pessoas têm essa divisão ainda. Eu pretendo assumir minha ciganidade. Alguns grupos precisaram também estabelecer uma residência fixa para poder, por exemplo, ter acesso à educação. É o caso desses ciganos que moram nesse acampamento há 4 anos no Distrito Federal. Nós temos vários jovens, moças e rapazes, homens de idade, que somos analfabéticos, semi-analfabéticos. Isso por ser viajante no começo da nossa história, né? A criação do Estatuto dos Ciganos é uma tentativa de garantir amparo do Estado e igualdade de oportunidades. A proposta é do senador Paulo Paim. O poder público passa a olhar para eles como olha os quilombolas, por exemplo, como olha os índios, né? Nós queremos que esse estatuto seja um estatuto de integração, de aproximação, respeitando a cultura do povo cigano. O projeto para criar o Estatuto do Cigano pretende garantir, entre outras coisas, que os acampamentos sejam invioláveis. O objetivo é evitar invasões e batidas policiais que não reconhecem as tendas ciganas como lar. O projeto prevê ainda que as crianças e adolescentes tenham vagas garantidas nas escolas públicas, com direito de transferência de matrícula, exatamente para preservar a cultura nômade dos ciganos. O texto prevê ainda a criação de espaços para a disseminação da cultura cigana e passa a considerar a língua falada por eles como bem cultural de natureza imaterial. Determina ao Poder Executivo a realização de censo populacional e ações para combater as desigualdades vivenciadas pelos ciganos. Temos certeza que esse estatuto realmente trará avanços enormes ligados aos direitos dos povos ciganos. A gente quer fortalecer nossa comunidade com esse estatuto aí para a gente trazer o cigano, porque hoje o cigano é mal visto e a gente não quer isso mais. Queremos ter direito de ter direito, simplesmente. Foi sancionada hoje a medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a selecionar, sem licitação, um banco público para criar e gerir um fundo formado pelos recursos arrecadados com a compensação ambiental. O fundo vai financiar unidades federais de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é poluição sonora, uma das principais reclamações de vizinhos de bares e restaurantes. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. Depois das 10 horas da noite não se pode fazer barulho, certo? Em parte. Na verdade, não se pode fazer barulho hora nenhuma. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira informa regras nacionais numa tabela que especifica o nível máximo de ruído de acordo com o ambiente e com o período da noite ou do dia. O repórter Ricardo Essing ouviu especialistas sobre o tema e vizinhos de bar que entraram na justiça contra a poluição sonora. Respeitar esses limites é importante porque a exposição ao barulho pode causar várias doenças, não só de ouvido. É por isso que o Congresso analisa uma série de projetos que determinam a redução do volume no dia a dia, como mostra a reportagem. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão impressa ou em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.